perdão de Deus é a confissão. E não tem outro caminho para confessar os pecados a não ser pela oração. Nós precisamos orar para confessar os nossos pecados. E não pode ser uma oração formal, uma oração de boca para fora. Precisa ser uma oração que sai do fundo do coração, com sinceridade. Precisamos confessar o pecado e não confessar de forma geral, mas confessar de forma específica. A confissão é o primeiro passo para recebermos o perdão de Deus. E aqui nos é garantida que Deus é fiel e justo para perdoar de toda injustiça. Veja que aqui não há limitação de algum pecado. Aqui deixa claro que Deus está disposto para perdoar todos os pecados. Se em algum momento achaste que cometeste um pecado que aos olhos de Deus é grande e Ele não pode perdoar, hoje fique sabendo que Deus está disposto para perdoar qualquer pecado. Deus está aberto para perdoar, porque Ele é fiel e justo para perdoar a todos os pecados e de toda a injustiça. Nós precisamos também entender que o perdão do pecado resulta da nossa fé. Ao pedirmos perdão a Deus com sinceridade, especificando o pecado, nós precisamos crer que Jesus Cristo, que é quem tira o pecado do mundo, perdoa os nossos pecados. E isso não precisa nós sermos merecentes. Você não precisa fazer alguma coisa para receber esse perdão. Muitos acham que eu só vou pedir perdão quando conseguir guardar os mandamentos de Deus. Daí vou pedir perdão. Não é assim. Você guarda os mandamentos de Deus porque foi perdoado. Você não guarda os mandamentos de Deus para ser perdoado. Você guarda os mandamentos de Deus porque foi perdoado. E é isso que tem que acontecer. Quando vais a Deus, tu precisas pedir para que Ele possa te dar essa fé. Você crer que Jesus perdoa os seus pecados de forma imerecida. Por isso, a salvação é pela graça. Não é pelas suas obras, como bem disse Paulo no livro de Gálatas 2, verso 8. Somos salvos pela graça. E é isso. Nós somos perdoados pela graça. Não é porque você precisa fazer algo para ser perdoado. Quando nós vamos a Deus com essa fé de que Ele perdoa independentemente do que eu faço, do que eu fiz, nós recebemos o perdão de Deus. E automaticamente o Espírito Santo toma conta do nosso coração. Afasta todo o sentimento de culpa que habita em nosso coração. Todo o sentimento de medo do futuro, Ele afasta e dá-nos a paz, a alegria. E quando saímos dessa experiência, quando saímos de desfrutar dessa experiência, não teremos razão de guardar rancor para aquele que nos ofendeu. Não teremos razão de guardar mágoas para aquele que nos ofendeu. Não haverá razão de continuarmos rancorosos com alguém, porque saberemos que nós fomos perdoados de forma imerecida. Se fui perdoado de forma imerecida por Deus, então o que adianta guardar rancor para o irmão? É um irmão que também precisa do perdão. E nós não iremos guardar nada ruim para com o irmão. Por isso que aquele que experimenta o perdão de Deus, perdoa. E a Bíblia é clara, no livro de Mateus 6, verso 14, diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Há muitos que acham que primeiro
Mas veja aqui, com aquilo que eu bem disse anteriormente, não é bem assim como funciona. Porque nós não temos em nós mesmos a capacidade de perdoar alguém. É também a intervenção de Deus, é pela intervenção de Deus que nós ganhamos a capacidade de perdoar alguém que nos ofendeu. Porque às vezes as ofensas de fato foram tão profundas em nossa vida que nós precisamos de um Deus para nos ajudar a perdoar. Por isso que a primeira coisa que precisamos fazer é buscar desfrutar dessa experiência do perdão de Deus. Para podermos perdoar ao outro. Para podermos dar a oportunidade do outro poder também sentir a paz. A paz que Deus somente pode dar. A serva do Senhor, no livro Parábola de Jesus, ela diz o seguinte: aqueles que experimentam o perdão, perdoam. O fundamento de todo perdão é encontrado no amor imerecido de Deus. Mas por nossa atitude para com os outros, mostramos e fizemos desse amor nosso. O que isso quer dizer? Nós podemos dizer que estamos sendo cristãos fiéis e já desfrutamos dessa experiência do perdão com Deus. Mas o que vai ditar que você passou por essa experiência é a capacidade que você vai ter de perdoar aqueles que te ofendem. Se você não expressa capacidade, vontade de perdoar aquele que te ofende, você ainda não desfrutou do amor imerecido de Deus. Estás muito distante de receber a justificação de Deus. Nós precisamos experimentar a graça de desfrutar da paz e da alegria de receber o perdão de Deus. Só assim que conseguiremos perdoar, de coração sincero e genuíno. Mas isso tudo começa com a experiência que você precisa desfrutar com Deus. Deixa de orar de forma formal. Deixa de fazer aquelas orações simplificadas, formais, de algo que você não está sentindo. Deixa de orar, digamos, como diz a lírica, para inglês ver. Com Deus não funciona assim. Você precisa orar de forma sincera. É um pecado, especifique qual é esse pecado, como aconteceu, como chegaste até lá. E peça perdão, peça ajuda de Deus. Seja sincero na sua oração, confesse de forma específica. Verás que desfrutará dessa experiência. E através dessa experiência terás capacidade de perdoar a todos que te ofendem. Ao orarmos hoje, para além dos outros pedidos que vamos apresentar a Deus, peçamos que Ele nos dê essa experiência de receber a paz e a alegria de Deus ao recebermos o perdão. Vamos orar agora de forma sincera. Vamos orar de coração aberto. Não aquelas orações que não têm uma ligação direta com aquilo que sentimos. Vamos deixar de fazer orações formais. Façamos orações de fé. Orações com a certeza de que Deus perdoará os nossos pecados. Ao sairmos dessa oração, ao sairmos desse tipo de oração, sairemos com a experiência da paz e alegria que Deus irá nos conceder. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.